Salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 3 horas da tarde, boa tarde, um excelente sabadão. Por que estou pontuando a hora nesse momento? Porque daqui a pouco tem Ceará contra Juventude. Comentei com vocês no vídeo de mais cedo que daqui a pouco vou ali no depósito, 3x10, vou comprar meia dúzia, sentar e secar, infelizmente, o vovô garoto. Que situação, hein, Thiago? Que situação, família. Porque assim, de forma nenhuma eu quero entrar nessa partida amanhã contra o Sport na zona de rebaixamento. E é isso que vai acontecer se o Juventude ganhar hoje do Ceará. Vou te falar, o Ceará tá fazendo um bom campeonato, né? Tá conseguindo ganhar os seus jogos dentro de casa, mas é aquilo, o Juventude vem se recuperando na competição desde a chegada aí do meu xará, o Thiago Carpini, então vou estar secando o Juventude logo mais. Isso comigo não, Vasco, eu já tô tão chateado, tão magoado, né? Família, nesse vídeo tem muita resenha, a gente vai focar aqui na partida contra o Sport. Eu tava vendo uma análise de um especialista, né, em relação à partida que o Barros fez contra o Botafogo. Achei interessante que no final ele faz um questionamento. E o Tietê voltando? Quem sai do time? Vamos debater sobre isso. Quero trazer aqui um corte também do narrador da Cazé TV. Eu acho até que ele torce pro Flucê, cara, pegando no pé do Felipe Coutinho. Vamos falar também sobre esse jogador. Tem que entregar, né, Coutinho? Amanhã é dia de você aparecer, fazer uma grande partida. Além disso, família, trazer algumas informações também sobre mercado da bola. Carlos Cuesta tá chegando por aí. Tem detalhes aqui também, estava acompanhando o vídeo do canal Detetives Vascaínos, falando da situação do Alan Saldívar, né? Zagueiro uruguaio que o Vasco tá tentando contratar. E quero trazer um corte aqui também do Andrei. Lembra do Andrei? Cria do Vasco. O último clube dele foi o Atlético. Nesse momento tá sem clube, né? O Andrei que jogou com o Evander, né? Foi rebaixado com o Vasco em 2020, e ele fala dessa situação, né, do rebaixamento do Vasco, e ele comenta que foi 90% extracampo. E aí eu quero trazer para o nosso contexto, então chega aí que a resenha tá show de bola nesse sabadão, família vascaína. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Deixa eu falar aqui também da parceira do canal, a Golcase, é isso mesmo. Quem diria que o Thiagão ia ter um cupom num site de muita credibilidade, numa empresa que tem produtos de muita qualidade, família vascaína, é isso, é o Vasco em Família. Então você pode chegar agora aqui e utilizar o nosso QR Code, vai te direcionar lá para o site da Golcase, os produtos do Vasco, ou você também pode colocar aí, né, entrar no site tudo certinho, escolher a sua capinha, sua garrafa de academia, mochila, bolsa, tem mala para viagem, tem de tudo lá na Golcase, como eu disse, produtos de muita qualidade. Chegando lá, perto de finalizar a compra, você vai buscar lá cupom Família Vasco. Vai estar dando uma moral aqui para o Thiagão, fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Poxa, eu tô vendo muita gente zoando, né? Criticando a gestão por causa aí dessas contratações. Mas tá aqui, ó, vale pontuar que o Brian Grance, o meia paraguaio, agora eu não sei, né, família? Tem gente falando que ele é meia, tem gente falando que ele é volante, depois vou dar uma olhada aqui na Transmarket. E também o jovem Santos, cadê o nome dele aqui, cara? Santos Torrealba, né? É um volante da Venezuela, venezuelano, né? Eles realizaram aí exames médicos, né? E para acertar com o Vasco, os dois vão reforçar a base do nosso Vascão. Tem um terceiro jogador aqui, né? Que o Nils Colina tá pontuando, mas a galera não sabe o nome desse atleta ainda, família. Assim, cara, eu sei que tudo isso aqui pesa na situação que a gente está vivendo, né? Então são movimentos que você acaba criticando, poxa, a gente está precisando de reforço, é profissional, de gestão de merda, é isso que muita gente está, né, comentando. Mas, família, são movimentos que, cara, que podem fazer sentido aí no futuro, que de fato, né, jogadores que podem render no profissional e o Vasco conseguir vender futuramente, eu acho que isso faz parte, sabe? Faz parte do processo. Eu entendo o torcedor, eu entendo o sentimento do torcedor, vendo o momento do clube. Tô aqui, olha só, tô aqui iniciando o vídeo falando que eu vou secar o Juventude. Você entende? Então o torcedor que critica essa movimentação aqui, como é que eu vou debater com ele? Olha o momento do clube. Agora, se o Vasco está ali numa situação mais tranquila, sei lá, numa 10ª colocação, né? Tem aí as quartas de final, tá vivo, tem chance de classificar na Copa do Brasil, e aí faz esse tipo de movimento, passa. Mas passa de boa. Nesse momento, né, é complicado. Mas vamos ver, né? Só o tempo dirá se o Brian Grance e o Santos Torrealba vão nos ajudar aí futuramente. Falando aqui agora sobre o Figueiredo, família, tem detalhes dessa negociação, né? O Figueiredo que vai acertar aí com o time português. Olha só, sobre a transferência de Figueiredo
ao Alvercar, o América Mineiro tinha uma cláusula prevista no contrato de empréstimo que permitia cobrir qualquer proposta feita pelo jogador. O clube mineiro chegou a exercer essa cláusula e cobrir a proposta. No entanto, o jogador demonstrou vontade de se transferir ao futebol português e aí pesou o desejo do atleta. Né? Entendo aqui o Figueiredo, né? Muitos jogadores têm assim a ideia de morar fora, de jogar em outro país, né? Sim, toda a sorte do mundo, né, pro Figueiredo. Eu acho que o Vasco tem aí algum percentual desse jogador, mas assim, é minha visão, tá? Eu não vi aqui ninguém discordando de mim em relação a isso, sobre o Figueiredo. Eu só vi um comentário falando assim, mas ele é melhor que muitos que estão lá. Então, esses que você citou, que ele é melhor, não pode estar no Vasco, então. Essa é a minha visão. Se você acha ele melhor que o Lodge, então o Lodge não pode estar no Vasco. O problema não é esse. O problema é o Lodge estar lá. O problema é você achar o Figueiredo melhor que o Lodge, entende? Não dá. O Figueiredo não tem nível, na minha opinião, para jogar no Vasco. Ainda mais de atacante de lado de campo. Não tem. Não tem nível. Então, sou a favor dessa venda. E, claro, família, tudo pode acontecer. De repente, consegue se destacar lá no futebol português, né? Ser contratado por uma outra liga ou por um time melhor no futebol português. Isso pode acontecer. Mas, nesse momento, eu não acho que o Figueiredo, né, tem nível para ajudar o Vasco. Minha visão, tá? Vamos seguir a nossa resenha e pontuar aqui, ó, algumas informações que eu estava assistindo lá do canal Detetives Vascaínos. Está aqui sobre o zagueiro Carlos Cuesta, né? Viaja neste fim de semana para se apresentar ao Vasco. Uma outra notícia bem importante que a gente destacou no vídeo de mais cedo foi que ele não foi convocado, né? Isso é importante porque ele vai se apresentar ao Vasco, não vai precisar servir a seleção, então vai ter um tempo aí nessa data FIFA para treinar, trabalhar com o elenco. Acho muito difícil, né, que o Diniz, tudo, né, estando certo, vamos colocar dessa forma, o Diniz optar por ele no jogo contra o Botafogo, né? Acho difícil isso acontecer. Mas, né, a chegada do Carlos Cuesta a gente está comemorando aí bastante, tem muita gente elogiando, a gente espera que ele possa ter o impacto que o Medel, que chegou para ser volante, mas acabou sendo zagueiro, é o mesmo impacto positivo, né? Medel foi muito importante em 2023, a gente espera que o Carlos Cuesta possa ajudar demais também, né? Em relação ao zagueiro uruguaio Alan Saldívia, e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre essa situação também ali de sistema defensivo, né, projetando esse jogo de amanhã. Vou pegar aqui um gancho de um cara que eu acompanho lá no Insta, que é o Léo Almeida em Colina, levantando, né, a chegada aí desse jogador. Pois bem, vamos falar aqui sobre o Alan Saldívia. Estava acompanhando esse vídeo aqui do canal Detetives Vascaínos, e de fato tem uma negociação, o Vasco está tentando a contratação, ele entrou em contato com alguns jornalistas lá do Chile, realmente ele não treinou, ele não trabalhou no dia de ontem, né, estava conversando com o seu empresário para definir essa situação, a carreira dele, o próximo passo, ele tem a ideia de sair, inclusive ele está pontuando lá, família, que o empresário que ofereceu esse jogador para o Vasco é o mesmo que está aí nessas negociações com esses jogadores da base, né, o Brian Grancer e o Santos Torrealba, é ele que participou dessa negociação e ele também levou o nome aí do Alan Saldívia. O que pesa nessa negociação, que o canal tá pontuando aqui também, que um tempo atrás o Houston Dynamo, que é um time dos Estados Unidos, da MLS, fez uma proposta maior que essa do Vasco, né, os valores. Não tão acima, mas foi maior. E o Colo-Colo, à época, recusou. Então ele deu a entender aqui que o Vasco vai ter que melhorar essa proposta aí. Pelo empréstimo, né, o Vasco ofereceu um valor e também uma obrigação de compra. O Colo-Colo recusou essa proposta do Houston Dynamo. Não conheço o jogador, sei que o Fernando Diniz, né, falou numa coletiva que jogou contra ele, elogiou bastante esse atleta, mas assim, o Vasco acertando com esse jogador, a gente entende, né, que é um jogador para compor elenco, né, porque a gente tem a ideia que o Carlos Cuesta vai ser o titular, mas é isso, é bom, é você ter opções. Nesse momento a gente vai destacar aqui também a lista de relacionados para o jogo contra o Sport, é o Oliveira, que está lá. O Oliveira está no banco. Então não conheço o Alan Saldívia, não sei se é melhor que o Oliveira, não posso cravar isso aqui. Mas é bom, né, você ter opções e eu acho que isso qualifica também o elenco. Eu não conheço, mas de repente você conhece, você pode comentar aqui. Poxa, Thiagão realmente é um bom jogador, já acompanhei ele em seleção de base e tudo mais. Eu fico com o pé atrás sempre porque o futebol do Chile caiu demais, né, família? Demais, é só você ver em competições internacionais, eliminatórias, futebol chileno, né, tá bem fraco. Ele é uruguaio, mas ele atua no Colo-Colo. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa resenha pra gente falar sobre o confronto contra o Sport. Quero pontuar aqui a lista de relacionados, antes de destacar alguns jogadores que estão fora, né, que é o caso do Tietê, tá em processo aí de recuperação. Paulinho também, né, tá em tratamento, em fisioterapia. Ele tem um quadro álgico lombar, não faço ideia o que seja isso,
mas eu sempre comento aqui, né, com vocês, cara, eu tô muito triste por essa temporada aí do Paulinho. Eu acho que, poxa, cara, se ele conseguisse atuar naquele nível lá de 2023, parte daquela temporada, né? Porque realmente na reta final ele até perde a vaga, né? No último jogo, mas entra ali no lugar do Marlon Gomes que machucou e faz um gol. Ah, ele ia ajudar demais, cara. Porque essa falta de intensidade, essa dinâmica que ele entregava lá em 2023 ia ajudar demais esse atual Vasco. Infelizmente está lesionado e assim, eu acho que é a última opção aí pro setor de meio campo, né? Paulo Henrique, a gente já sabe, e o Thiago Mendes também tá fora, sentiu a panturrilha. Vamos destacar aqui, né, que o Matheus França tá relacionado, foi relacionado, melhor dizendo, e também o Robert Renan, família. Tem algum outro nome aqui que chama atenção? Leandrinho tá aqui, como eu disse, Oliveira, Matheus Carvalho volta a ser relacionado, né, tava lesionado, Alex Teixeira tá por aqui, Garré e o Lloyd, né, o Lloyd realmente também vem perdendo espaço, família. E aí, pra gente trocar uma ideia sobre essa partida, eu queria trazer esses 3 cortes, e aí a gente vem pontuando aqui, deixando a minha opinião, quero saber, claro, de vocês também. O narrador lá da Cazé TV, o Luiz, cara, Luizinho que eles chamam, né? Cobrando o Coutinho, tem o Andrei também falando dessa situação do rebaixamento em 2020 e uma análise bem legal aí sobre a atuação do Barros contra o Botafogo. Se liga só. A vez que a gente caiu lá com o Vasco, eu posso dizer que 90% foi extracampo, porque tipo assim, com o mesmo time que tinha ali, a gente conseguiu ser líder do campeonato. Não tô falando que a gente tinha time pra ser campeão, claro que não, mas não tinha time pra cair, tipo, ficar ali em 12º, 13º, dava pra se sustentar de boa na Série A, mas o extracampo ele atrapalhou muito, tipo, o time, o grupo, a rapaziada que trabalha ali, porque, mano, é muito difícil, tipo, ninguém entende isso, vai falar, mas o jogador ganha bem, tudo bem que tu ganha bem, tem que, tipo, o cara que ganha bem, ele gasta também, o padrão de vida dele é maior, e tu viver 90 dias sem receber, e tipo assim, tu ganha um salário aqui, tu sabe quanto tu vai receber de novo, se incomoda, mano, porque nem todo mundo que ganha, né, todo mundo que ganha 500 mil, 600 mil, mano, tem cara que ganha 50, 30 mil, tem cara que ganha 10, tem cara de base que ganha 5, como eu te falei, tinha cara que ganhava 1.600 da coisa, tava com o salário atrasado também, então é complicado. O torcedor que viu Calma Barros ser emprestado lá atrás e acompanhou a partida de ontem entendeu a importância de você emprestar um jogador da sua base para se desenvolver. O volante foi muito importante no time do Diniz. Combativo, não se intimidou com a partida e nem com a sua titularidade. Foi importante para o esquema, trouxe segurança e potencializou Jair, que fez uma das melhores partidas com a camisa do Vasco. A dupla foi destaque e extremamente importante na partida de ontem, principalmente nos momentos de superioridade do Vasco, mantendo a posse, girando o jogo e achando espaço entre os balanços da linha defensiva do Botafogo. Se antes a lesão do Tietê era uma preocupação, agora sua volta vai trazer uma dor de cabeça boa para o técnico Fernando Diniz. Afinal, agora quem merece ser titular nesse meio-campo do Vasco? Eu te falo assim, numa boa. Aí eu quero saber o seguinte, o que funciona com o Coutinho? Isso aí, quem tá no dia a dia. O que funciona com o Coutinho? É esporro, é carinho? Porque nada funcionou nos últimos anos. Tem 4 anos que ele não joga futebol. Nem com carinho, nem com esporro. Aí, vou começar com essa visão aí do Andrei sobre o time de 2020, trazendo aqui, né, para o nosso contexto. Eu discordo, tá? Eu discordo, eu acho que aquele time tinha... o Vasco tinha time pra cair. Nosso time não tinha equilíbrio, era um time lento, era um time cansado. Eu falo isso aqui com vocês, né? Ao longo desses anos, o Vasco vem repetindo esses erros de montagem de elenco. Eu posso até mostrar aqui pra vocês, até pra trazer, né... O resultado final não, né? Pelo amor de Deus. Mas o Vasco naquela ocasião, em 2020, acabou ganhando do Sport, né? Nos 2 turnos, né? Ganhou por 2-0 na estreia do campeonato e ganhou no segundo turno também por 2-0. E aí eu tô até mostrando aqui o time pra vocês, né? Olha só, Ricardo Graça, Castan, Henrique e Pikachu. Andrei, o goleiro era o Fernando. Esqueci aqui o segundo nome desse cara, mano. Fernando alguma coisa. Esqueci o nome dele, família. Andrei, Felipe Bastos e Benítez. Olha esse meio campo aqui, gente. Sabe? Olha o cansaço desse meio campo. Benítez jogava muita bola, mas aqui ainda tinha o Peck, né, que depois voltou para a base, Thales Magno e Cano. Na ocasião, o Vasco acabou caindo por saldo de gols, né? Ficou ali atrás do Fortaleza por esse motivo. E o Vasco errou muito naquele ano, né? Teve um jogo contra o Coritiba que fica ainda na minha memória, cara. Parece que eu tô vendo aqui, ó, o jogo. Lembra? O Henrique deu um box no Sarrafiore e o Hugo Moura, né, faz o gol, dá um chute de fora da área e o Vasco acaba perdendo aquela partida por 1-0. Eu discordo, eu acho que aquele time do Vasco era bem fraco, bem limitado, lento, cansado. O início do campeonato ali, eu acho que ninguém, né, ficou iludido, porque o Vasco acabou pegando adversários mais tranquilos, o ramonismo, né, prevaleceu e o Vasco chegou à liderança da competição, depois foi ladeira abaixo. Mas naquela ocasião teve um fato muito importante que acabou contribuindo com a nossa tragédia de ser rebaixado depois de permanecer na Série B, que foi, né, o Jorge Salgado, que assume ali o controle do Vasco,
né, vira presidente e fala um monte de merda, né, vai no canal Atenção Vascaínos, fala que o primeiro recurso que entrasse no Vasco ele ia pagar os parceiros. Tá aí, né, o Andrei falando 3 meses de salário atrasado. Sim, família, não dá pra gente pegar a vida fora do futebol e falar, pelo amor de Deus, tem que correr, é isso, olha o que ele tá falando, 50 mil, 30 mil, dá pra vir. Não é assim, né? Eu sei que faz muita diferença na nossa vida, mas é isso, o cara é profissional, o cara ganha aquilo, o clube aceitou a pagar, tem que honrar com os compromissos. E com certeza isso tem um peso, sabe? Porque tem muita pressão, hoje é rede social, então, poxa, o jogador escuta pra caramba, a gente xinga, a gente cobra, e 3 meses de salário atrasado, entende? É por isso que quando a gente fala aqui que esse time do Vasco é o elenco mais vagabundo da história, e eu fico muito à vontade pra falar isso, porque eu defendo, mesmo muita gente criticando aqui, né? Inclusive eu coloquei aqui um torcedor do esporte falando que o Vasco era horroroso, tenebroso, pavoroso. E eu falei, cara, eu não acho o time do Vasco titular ruim, eu não acho. Eu acho até que falta um equilíbrio, algumas peças com mais saúde, mas esse time não deveria estar ali na 16ª colocação, né? Separa o Vasco do Z4 hoje em relação à Vitória, é as vitórias, né? O Vasco tem 5, o Vitória 3. Vitória é essa, né? Dessas 3 vitórias do Vitória, uma foi em cima do Vasco, um jogador a menos. Então, assim, é o elenco mais vagabundo da história do Vasco. Tu pega essa visão aí, essa fala do Andrei, e traz pra esse momento, você fala assim, caramba, velho, eu acho que o Vasco esse ano não tem time pra estar ali. O Vasco tem mais estrutura, o Vasco tem salário em dia, mas mesmo assim a gente tem comportamentos que, sinceramente, pelo menos comigo, tá? Não entra na minha cabeça. A maneira que o Vasco se comportou, por exemplo, no jogo contra o Juventude, assusta, cara. Assusta. Essa derrota pro Vitória, assusta. Então, repito, tô falando muito isso aqui, né? Sei que a gestão, que hoje eu entendo que tá dentro de uma realidade do futebol brasileiro, se você for no São Paulo, se você for no Inter, se você for no Grêmio, se você for no Corinthians, né? Sei lá, cita aí outros clubes, você vai ver as mesmas reclamações. As mesmas. O São Paulo, eu cito o São Paulo aqui porque o São Paulo tá todo desfalcado e não consegue contratar, não consegue repor por uma situação financeira. Mas mesmo assim os jogadores estão lá conseguindo os resultados. Estão conseguindo os resultados. Então não passa pela minha cabeça que o Vasco, cara, poderia estar entregando alguma coisa melhor. Pode e tem que começar o mais rápido possível. Senão o segundo turno vai ficar muito complicado. Então, falo isso aqui o tempo todo, né? É o elenco mais vagabundo da história do Vasco. Mas esse elenco tem que dar uma resposta. E tem condições para isso. Além disso, né? O Vasco conseguiu a contratação aí de jovens jogadores que a gente vai torcer também para que eles possam contribuir, né, família? Que é o caso do Matheus França, Robert Renan e Andrés Gomes. Um outro ponto, né, pra gente destacar em relação a esses esportes, vou pegar o Barros, né? Porque assim, eu falo isso com vocês já há um tempo, né? Desde o jogo contra o Santos, que deu muito certo, tendo Tietê e Jair, mas se você pegar ali a semana, né, do jogo, os dias, né? Porque o Vasco jogou no domingo e encarou o Juventude na quarta. Se você pegar ali meus vídeos, eu falei, olha, esse jogo contra o Juventude vai ser diferente. Esse setor de meio campo aí tem que ter mais atenção. Os caras não têm a qualidade do Santos com a bola no pé. Lá tinha Zé Rafael, Bom Tempo e Neymar. Mas aqui essa galera vai correr mais, vai dividir mais, né? Kaique, Jadson, Mandaca. E o Vasco sentiu muito ali. Apesar que não foi o Jair, foi o Thiago Mendes. Mas eu entendo que fisicamente, cara, é muito parecido, né? O Thiago Mendes, quando entrar mais assim no ritmo, ele vai ter ali o mesmo nível físico do Jair, né? Jogadores lentos, mas com uma boa capacidade técnica. Então, não é porque o Barros fez uma grande partida que eu vou chegar aqui e falar, é isso, é aquilo. Não é isso. Eu falo isso já há um tempo. Eu falo quanto tempo aqui que o Hugo Moura tem que ser titular, jogando como volante, pro time ter mais pegada. Falo isso desde o início do ano, quando surgiu aquele meio campo com o Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho. Eu falei, cara, o Hugo Moura vai jogar nesse time. Aí todo mundo, tu não entende nada, o Hugo Moura não aguenta. Eu falei, cara, tem que ter um jogador de pegada nesse meio campo. Então, um outro dia eu comentei aqui com vocês que Tietê, Thiago Mendes e Jair, na minha opinião, não podem jogar juntos. Depende muito da situação do jogo, né? De repente você tem que correr atrás, e aí beleza, né? O contexto da partida. Agora, para iniciar, você tem que iniciar ou com Barros ou com Hugo Moura. E aí você escolhe, Jair ou Tietê. Realmente o Tietê é complicado. Tietê bem, você fala, tá barrado. Depois da partida que o Jair fez, tá barrado. Mas é isso, é constância. Agora, amanhã, a gente precisa que o Jair e o Barros tenham o mesmo nível de atuação.
para consolidar, para validar esse time titular, essa cabeça de área, e aí tu começa a pensar, pô, será que o Tietê ou vou manter porque tá dando certo? Você entende? Agora chega amanhã, a galera não performa bem, aí abre margem para debater, tem que voltar isso, não cabe isso, não sei isso, não sei o que, não sei o que. Mas, na minha opinião, nessa cabeça de área, tem que sempre jogar um jogador de mais pegada. O Barros, pela partida que ele fez contra o Botafogo, é titular absoluto desse time, porque foi a partida, até mesmo na visão do Fernando Diniz, mais equilibrada do Vasco. Mais equilibrado do Vasco com esse jogador. Ele não pode sair, ele precisa ter sequência. E esse equilíbrio parte também por ter esse jogador de mais pegada. E aí não tem como você voltar com Jair e Tietê, porque esses dois não têm a pegada do Barros. Então ele passa a ser o titular e aí você escolhe Jair ou Tietê. E aí é sequência, família. É sequência. Eu acho que o Tietê, até um tempo atrás, aí era um dos melhores jogadores do Vasco. Nessa volta aí depois da Copa, sem sombra de dúvida, tá no meu top 3 em nível de atuação. Em várias partidas, mesmo o Vasco não conseguindo os resultados, ele tava entregando, ele tava jogando muito bem. Então não vou ser injusto em falar agora que ele é um reserva, né? Mas o Jair performando nesse nível que jogou contra o Botafogo e o Barros tem que jogar, Barros ou Hugo Moura, aí você segura. Você mantém que tá dando certo. Por isso que a gente está pedindo aqui constância, uma boa atuação, né? E de preferência com a vitória. Em relação ao Felipe Coutinho, né? Vou comentar aqui com vocês o seguinte. Eu tava vendo essa postagem aqui do Léo Almeida em Colina e ele disse o seguinte, ó. Se os zagueiros chegarem e acertarem nosso sistema defensivo, o nosso time sobe de patamar. Concordo plenamente. E eu cravo aqui, a discussão Verratti versus Coutinho acaba quando o sistema defensivo funcionar. O Vasco perde e empata pela defesa. E acaba que a pressão e a cobrança cai lá na frente também. Nesse ponto aqui, eu penso totalmente ao contrário dele. Eu concordo que a chegada de zagueiros, né, Cuesta e Robert Renan, vão ajudar, principalmente se eles performarem, claro. Porque, de fato, existem vários erros individuais. Agora, não dá para negar que a defesa do Vasco ela é exposta. O time marca mal. E isso sobrecarrega a defesa e o meio-campo. Você pode ter certeza disso. Quando você vê um volante aparecer sozinho, você não vê ninguém acompanhar. Não pode culpar somente a defesa. Quando um lateral recebe a bola aqui sozinho, você não vai, né, pontuar que isso aqui é um erro, porque o atacante não vem à recomposição. Você só vai jogar na conta do Hugo Moura ou do Freitas? Não pode, pô. Não pode. Porque mesmo você melhorando, esse erro aqui, esse erro ali, o Cuesta, o Robert Renan vão conseguir diminuir esses erros, mas vai ser um time, uma defesa exposta e vai acontecer os gols, mesmo diminuindo essa margem de falha, pela qualidade dos atletas. Então, família, o equilíbrio parte do sistema ofensivo. Eu discordo plenamente dessa visão, trocando zagueiro, melhorando, com certeza vai ajudar, mas o Vasco não pode deixar de olhar na frente, não pode deixar. Vou te dar um exemplo, né, que é o Cruzeiro. Eu tava vendo aqui que o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, em 8 jogos, tomou 9 gols. O Cruzeiro já tinha o Fabrício Bruno, o Vidalba, né, os jogadores que estão jogando nesse momento. 8 jogos, 9 gols. Tava vendo aqui a defesa do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano é 21 jogos. Deixa eu ver aqui rapidamente, família. 21 jogos, tomou 15. 8, tomou 9. Mineiro. Brasileiro, 15, 21 jogos, tomou 15. Você vê a diferença? Poxa, mas tem a mesma linha de 4, pô. Tem os mesmos volantes. O que mudou? A frente. Você entende? A frente mudou. O Cruzeiro é muito mais intenso. O Cruzeiro tem a recomposição. O Cruzeiro sai de poucos espaços. Isso melhora lá atrás. Então, individualmente falando, você vai ter uma melhora com o Cuesta e o Robert Renan, caso seja titular. Ganha a vaga aí do Freitas. Mas você não pode esquecer, na minha visão, no futebol de hoje em dia, Coutinho e Verratti não casam. Não casam. É um ou outro, na minha opinião. É um ou outro, você pode escolher. Você tem que ter jogadores para recompor. Você tem que ter jogadores para pressionar. Você tem que ter jogadores para dividir. E eles fazem migué. Eles ficam no migué. Porque o Coutinho não tem essa característica de pegada. Verratti já vai fazer 37 anos, mas recompõe. Claro que tem alguns momentos, quando tem fôlego, que ainda consegue pressionar. O Vasco fez isso contra o Santos, o Vasco fez isso contra o São Paulo, mas vai chegando ali a reta final do primeiro tempo. E já no segundo tempo, é um time que baixa muito a intensidade. Pela idade, pela característica. E acaba que sofre lá atrás. Família, eu tenho certeza do que eu tô falando. Tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Vai chegar os zagueiros, mas pro Vasco mudar o nível, mudar de patamar, tem que olhar pra frente também. Parte das falhas que o Vasco comete, dos gols que o Vasco sofre, também são falhas ofensivas. Falhas do comando de ataque, que não contribuem na marcação. Não dá pra colocar somente na conta da defesa. É injusto. É muito injusto. Claro que as falhas individuais, aí não tem como defender. Mas eu tenho certeza que quando o Vasco buscar esse equilíbrio na frente, ter esse olhar para frente, família, vai melhorar lá atrás. Vai melhorar lá atrás.
tá? Mesmo com Hugo Moura e Lucas Freitas. O Vasco buscando esse equilíbrio na frente. Porque o Cruzeiro é a prova viva disso. Não é? Eu não tô te dando um bom exemplo aqui. Como é que o time em 8 jogos, no Mineiro, tomou 9 gols. E no Brasileiro, com um nível muito maior que o Campeonato Estadual, em 21, tomou 15. O que mudou? Se a linha de 4 é a mesma, é Cássio, Fabrício Bruno, Vidalba, William, Kaique, Romero, Lucas Silva. O que mudou, família? É que lá na frente não tem Dudu, Gabriel e Matheus Pereira. Ninguém marca ninguém. O que eles botaram? Wanderson, aqui no corredor esquerdo. Christian, que é um volante que marca, que tem intensidade pra caramba. O 9 deles agora é o Caio Jorge. Eu vi o Caio Jorge jogando contra o Galo. Pô, é outra parada, cara. Outra parada. Assim, sem bola, que eu quero dizer, tá? Sem bola. Marcando, pressionando, dando dificuldade para a saída de bola, é uma outra parada. E aí o Matheus Pereira entrou também nesse sistema. Ou seja, na minha opinião, claro que tem o trabalho do treinador, ajusta espaço e tudo mais, posicionamento, beleza. Mas na minha opinião, o que explica a melhora defensiva do Cruzeiro também é o ataque, que marca muito melhor, que ajuda muito mais. É isso. Então a defesa do Vasco, mesmo chegando a essas peças, Diniz precisa ter esse olhar. Por exemplo, no jogo contra o Botafogo, não dá, cara. Não dá pra ter Coutinho e Verratti junto. Não dá. Não dá, na minha opinião, tá? Quero saber de vocês. Fui. Família, e assim, em relação à visão aí, até tava esquecendo aqui, né? Falei pra caramba. Em relação à visão aí do narrador da Cazé TV sobre o Felipe Coutinho. Assim, o que eu vejo, Felipe Coutinho tem que entregar mais. Ele vem de uma sequência de altos e baixos. Se você pegar a passagem do Felipe Coutinho nesse brasileiro, eu vou destacar 2 partidas de gênio, que é contra o São Paulo e contra o Santos. E assim, você destaca algumas partidas que ele foi um bom camisa 10. Não o nível que a gente espera. Acho que contra o Galo ele performou de uma forma aceitável. Contra o Corinthians já deixou a desejar. Contra o Juventude nem se fala. E aí a gente pode colocar também, né, na conta do contexto. Então, assim, eu acho que esse papo que o Felipe Coutinho joga bola há 4 anos, não. Claro que a gente espera uma regularidade do Felipe Coutinho. Mas aí na minha cabeça, família, passa também por essa questão de equilibrar mais esse time. Para você ter um Felipe Coutinho em condições de ajudar de uma forma regular, eu acho que você tem que mudar aqui o 9, a referência, né? Não casa Coutinho e Verratti, na minha opinião. Você precisa ter jogadores de mais intensidade na frente. Eu acho que, né, já falei isso aqui com vocês. Um ataque com Coutinho, Nuno, Andrés Gomes e Ryan, cara, eu sinceramente acho que o Coutinho ia render muito mais. Muito mais. Ia ter aqui o atacante de mais velocidade, pelo lado esquerdo o cara que sabe associar, na frente o cara que tem qualidade para associar e também faz facão. Eu acho que o Felipe Coutinho ia ter as peças para tirar tudo de melhor que ele pode entregar nesse momento. Felipe Coutinho não vai arrancar, Felipe Coutinho não vai parar dentro do gol como ele fazia, né, nos tempos de Liverpool, mas ele pode ser esse gênio fazendo o time jogar. Mas para isso ele precisa ter, né, alternativas na frente. Quando você tem o Verratti ali na frente, cara, não casa. Os dois têm uma limitação física e tecnicamente falando, né, o cara é bom na bola aérea, então você limita o Coutinho a ficar fazendo cruzamentos, porque quando você chama o cara pra fazer uma parede ou pra fazer um facão, ele não sabe. E da mesma forma que o Verratti, tá? O Verratti precisa de um jogador aqui de mais intensidade, que possa baixar pra ele, que não faça ele correr tanto. Então eu vejo dessa forma. Queria a opinião de vocês. Fui!